Academicamente, o podcast da Autónoma Academy. A inteligência artificial e a detecção de emoções. Viva! Este é o tema deste episódio de Academicamente e para isso convidamos João Ramalho Alves, é docente na pós-graduação de Inteligência Artificial. Que desafios e oportunidades. João, bem-vindo a este podcast. Muito obrigado. O João desenvolveu numa tese de mestrado um algoritmo que procede ao reconhecimento facial de emoções, ou as emoções que podem ser reconhecidas através de variações da expressão facial. De onde é que tirou a ideia de ir encontrar um algoritmo, portanto, uma coisa ligada a um programa informático que detecte e reconheça emoções no rosto dos humanos? É uma boa pergunta e acho que se calhar dou-lhe um bocadinho mais de contexto. Eu estive no técnico durante 5 anos e a minha formação é de engenharia biomédica. Portanto, eu sempre fui muito curioso e sempre gostei de olhar para temas bastante diferentes, mas os principais temas que me puxavam mais pela minha cabeça e que me puxavam mais pela curiosidade eram essencialmente matemática e programação. E, portanto, à medida que fui desenvolvendo no curso, tinha interesse também pela parte do cérebro, mas ao chegar à minha tese, quando tive de escolher um tema, achei que é preciso fechar numa área específica. Exatamente. E eu senti que o que era mais interessante era estudar o cérebro humano e preferencialmente utilizar tecnologias de ponta, nomeadamente a inteligência artificial. Descobri então um laboratório que se chama Instituto de Telecomunicações e um professor que já tinha conhecido antes e com quem me dava especialmente bem, o professor Hugo Plácido Silva, e que é brilhante nesta matéria, que estava a trabalhar com emoções. Mas na altura a trabalhar com emoções com outros biosinais, ok? Não numa perspectiva de imagem. Quando falamos de biosinais, estamos a falar de sinais biológicos, eles podem ser químicos, não é? Podem ser também expressões faciais. Exatamente. Portanto, nós, o termo técnico que utilizávamos era visible or invisible. Isto mais relacionado com os sensores que captavam os sinais. Por exemplo, o exemplo de um visible sensor é uma pulseira ou um relógio que capta, por exemplo, os batimentos cardíacos. O exemplo de um invisible sensor é uma câmara que capta expressões faciais. Porquê? Porque um relógio estamos a usar no pulso, estamos a senti-lo, uma câmara não estamos necessariamente a senti-lo. Não damos por ela. Exatamente. Pronto. E então veio esta ideia. Apareceu então aliada a uma outra componente que era a de saúde mental, que sempre me interessou imenso e que eu acho que tem uma relevância cada vez maior, principalmente nos dias de hoje. Cada vez mais pessoas sofrem de burnout e mesmo que não sofram de burnout, não chegam a esse ponto. Depressão também. A União Europeia está com os níveis mais altos de depressão alguma vez medidos também. Exatamente. Ansiedade. A Organização Mundial de Saúde considerou o burnout como uma doença em 2019. Portanto, cada vez mais é um tema que gera awareness. Portanto, o objetivo da tese era perceber como é que nós conseguimos utilizar a inteligência artificial, que é, na minha opinião, a tecnologia emergente mais relevante na sociedade de hoje em dia, para eventualmente contribuir para este tema da saúde mental. E então concretizámos isso num algoritmo que faz o reconhecimento facial de emoções de forma contínua e em tempo real, e que através desse reconhecimento facial de emoções consegue ajudar a detectar e prevenir potenciais casos de burnout, associando as emoções a stress prolongado. Então quer dizer que eu tenho, não vou dizer mas um conjunto de expressões faciais que permite de alguma forma detectar estar a chegar perto de um burnout ou estar deprimido? Sim. Note-se que tanto a detecção de emoções e até principalmente a detecção do stress e depois mais à frente do burnout é algo que é um bocadinho subjetivo. Até para nós humanos, a percentagem de accuracy que nós temos enquanto humanos a detectar emoções nos outros não é mais que 75%. Portanto, na prática, a cada 4 expressões faciais para as quais eu olho, uma delas eu vou errar na detecção. Vou falhar uma. Okay? Não vou perceber bem o que é aquilo. Exatamente. E, portanto, se nós humanos temos esta taxa de accuracy, para as máquinas é ainda mais difícil. Portanto, é de notar que este tipo de algoritmos não são 100% fiáveis. No entanto, começam a ter performance muito boas, em alguns casos melhores que a dos humanos até. E conseguem, então, ensinar a máquina a reconhecer essas emoções e depois poder usar de uma forma, no seu caso, que ajuda a prevenir a chegada a burnout ou a doenças deste género, não é? Exato, precisamente. Mas estamos a olhar então para um algoritmo que pode
detectar emoções. Que aplicações é que isto, além desta de ajudar a prevenir, descobrirmos que podemos estar a chegar perto de um burnout ou andamos tristes, que aplicações na prática isto pode ter? As aplicações são infindáveis, na minha opinião, mas eu acho que a razão pela qual nós olhámos para isto desta forma, para este problema que é super vasto desta forma, foi porque normalmente o stress e o burnout está cada vez mais associado ao trabalho das pessoas. E naturalmente, na sociedade evolutiva dos dias de hoje, as pessoas cada vez mais trabalham em frente ao computador. E todos os computadores têm uma câmara. Tem uma câmara a olhar para nós. Sim. Exatamente. E, portanto, uma ferramenta como esta permite detectar potenciais casos de burnout onde eles acontecem mais. Okay? No local de trabalho. No local de trabalho, exatamente. É claro que há trabalhos, e isso é um desafio, mas há trabalhos que são muito estressantes, nomeadamente medicina, enfermeiros... E não andamos sempre com o ecrã atrás de nós. Não é tão fácil, exatamente. Entre outros, obviamente há muitos outros. Mas vamos assumir, nós tínhamos que nos focar num determinado grupo de pessoas e assumimos que uma boa parte das pessoas trabalhariam em frente ao computador. E, portanto, uma das principais aplicações que nós pensámos na altura era criar um sistema que permitisse que as pessoas pudessem estar sem afetar o seu trabalho e sem afetar o seu conforto com qualquer tipo de sensor visível, pudessem estar a trabalhar normalmente e tivessem uma ferramenta que ajudasse de forma preventiva a impedir que elas tivessem um stress extremo ou eventual burnout. É de salientar que o objetivo nunca foi diagnóstico, e acho que ainda falta um bocadinho para isso. Por causa bem, o diagnóstico é feito por profissionais, não é? E também essa falta de accuracy, como disse há pouco, de acuidade no próprio sistema. Eu acho que há duas visões. Ou seja, primeiro por falta de acuidade, mas eu diria principalmente por falta de disponibilidade das pessoas a assumir isto como um diagnóstico, ok? E atenção, não com esta ferramenta em particular que eu desenvolvi, porque nós acabámos por não fazer testes clínicos, portanto ela não estaria ainda preparada para diagnóstico clínico. No entanto, há sem dúvida tecnologias de inteligência artificial que já permitem e já estão aptas a diagnóstico clínico com uma qualidade igual ou superior a médicos. No entanto, eu acho que a sociedade hoje em dia ainda não está preparada para isso. Ainda tem que ser criadas um conjunto de ferramentas sociais e até legais que permitam há questões éticas e legais aí que ainda estão pelo caminho. Exatamente. E portanto, têm que ser discutidas. Que têm que ser discutidas, e eu acho que todas as tecnologias, e principalmente uma tecnologia tão groundbreaking como esta, têm um período de adaptação e as pessoas ainda se estão a habituar. É normal as pessoas terem algum ceticismo a tecnologias como esta, apesar de eu acreditar verdadeiramente que são o futuro. E, portanto, na prática, a lógica, eu diria que a principal aplicação deste algoritmo é uma ação preventiva que pode detectar casos de stress em early stages e que pode avisar os profissionais de maneira a eles poderem focar-se em pessoas que eventualmente poderão ter incidências de stress ou de burnout. Em vez de estarem a atuar a posteriori em consultas que as pessoas reservam para elas próprias porque já estão num estado em que... Podia funcionar, desde que a pessoa autorize, obviamente, que há aqui uma questão de dados pessoais, desde que a pessoa autorize, podia funcionar como uma ferramenta de diagnóstico precoce. Tal e qual como temos tantas outras que aceitamos na medicina. De classificação precoce. Classificação? Sim, okay. Não lhe vamos chamar ainda diagnóstico. Não lhe vamos chamar diagnóstico. Sim, mas já podia funcionar como um sinal de alerta para haver um follow-up, então, já por pessoas e, enfim, prevenir-se que se atinjam outros estados num burnout ou numa depressão. Precisamente. Isto é tecnologia de ponta. Precisarmos de inteligência artificial para isto, estamos a falar de tecnologia de ponta auxiliada por inteligência artificial. O João é um estudioso desta área. O que é que há aí que o impressione mais de tecnologia de ponta na inteligência artificial? Eu acho que, como já tinha dito há bocadinho, eu acho que a inteligência artificial é provavelmente a tecnologia mais relevante na sociedade hoje em dia. Eu diria isso, na minha opinião, com grande certeza. E isso verifica-se no mercado. Eu acho que, hoje em dia, eu diria que há uma cabeça de série no que toca à inteligência artificial, que é o Gen AI, ou seja, inteligência artificial generativa. Isto é uma inteligência artificial que utiliza algoritmos como, por exemplo, Large Language Models e que permite a geração de conteúdo. Ponto. Seja ele texto, música, imagens, arte... Vemos isso ser aplicado por utilizadores do ChatGPT, por todos os concorrentes do ChatGPT,
mas também por ferramentas específicas para a criação de imagem, a tal geração de imagem, uma coisa que deve deixar os ilustradores muito aborrecidos, mas também para a geração de áudio e de vídeo, não é? Precisamente, e para a geração, se quiserem ir mais longe, para a geração, por exemplo, de código. Hoje em dia os programadores não trabalham da mesma forma, assim como estava a falar dos ilustradores, assim como, na prática ninguém trabalha da mesma forma. Eu atualmente trabalho na Boston Consulting Group, que é uma empresa de consultoria estratégica, que trabalha na vanguarda com os maiores clientes. E nós, neste momento, estamos a trabalhar com uma série de empresas para potenciar a utilização da inteligência artificial para tornar as operações mais eficientes e com mais qualidade. Portanto, as empresas neste momento investem imenso em inteligência artificial, não necessariamente porque ela vá substituir as pessoas que têm, que é um risco, e podemos falar disso mais à frente, mas principalmente porque ela vai trazer uma eficiência muito maior àquilo que está a ser feito. E, portanto, a inteligência artificial generativa vai ser como se fosse quase um fato de Iron Man a toda a gente. Portanto, quem trabalhar com inteligência artificial vai automaticamente ser 10, 20, 30, 40% mais produtivo do que as pessoas que não vão trabalhar. Provavelmente também se vai livrar de tarefas mais rotineiras e ganhar espaço para outras mais criativas. Precisamente. Para onde a inteligência a sério faz falta, não é? Exatamente. Não a artificial, não essa generativa. Esse é um ponto muito relevante. Mas eu acho que esta inteligência artificial generativa acaba por ser um módulo funcional da inteligência artificial que será utilizado, que ainda agora está a nasceu há poucos anos, e portanto os use cases vão cada vez mais aparecer e vai ser importantíssima, quer no trabalho do dia-a-dia de uma pessoa que está a escrever um e-mail, como por exemplo, uma das principais aplicações atuais no mercado é Customer Centers. Portanto, o call center que antes tinha 1000 pessoas e que ia estar, onde cada pessoa falava durante 5 minutos com um cliente para resolver o seu problema, hoje em dia com a inteligência artificial generativa pode ser 95% é um valor hipotético, sim, mas muitos problemas podem ser resolvidos sem intervenção do humano. Exatamente. Eu lembro-me de velhos chatbots de texto para ajudar clientes em pós-venda, e hoje em dia fico impressionado com o que se consegue resolver com a inteligência artificial. É espetacular. De facto, algumas coisas terão que ir para a mão de humanos, mas um batalhão de coisas conseguem-se... E parece que estamos a teclar e, eventualmente, a falar com o humano, e há uma máquina que responde do outro lado. Exatamente. É uma máquina, mas com capacidade generativa. A máquina vai aprendendo. Não é? Exatamente. Aliás, quem utiliza o ChatGPT já percebeu isso, que o ChatGPT pode fazer um disparate, nós ensinámo-lo, e ele já não faz esse disparate segunda vez, não é? Ele aprende com aquilo que todos nós lhe ensinamos. Sim, eu posso dizer que eu uso o ChatGPT todos os dias sem falta. Portanto, eu abro mais vezes o ChatGPT do que o Google. E hoje em dia, e as pessoas, eu acho que a sociedade acaba por evoluir nesse sentido. Mais tarde ou mais cedo, nós temos que fazer uso. Obviamente que estas tecnologias, lá está, têm riscos e é importante nós aprendermos a viver com elas. E ao utilizarmos e ajudarmos a desenvolver estas tecnologias, acabamos por ter uma carga e uma responsabilidade social em nós. Será que ainda já damos por essa responsabilidade ou ainda estamos num estágio de ingenuidade perante estas tecnologias? Eu acho que há várias escolas de pensamento. Por exemplo, eu ouvi há uns tempos o Harari a dizer que deviam ser parados os desenvolvimentos, ou deviam ser abrandados os desenvolvimentos tecnológicos até termos ferramentas sociais e legais ou éticas e legais para acompanhar. Ainda há poucas ferramentas, tanto éticas como legais. Concordo. Aqui uma grande ferramenta legal muito recente, mas... Há poucas, é verdade. Eu não sou tão extremista. Eu acho que há muitas vantagens em continuar a desenvolver a tecnologia ao máximo. Portanto, não vale a pena abrandar. Eu acho que não, até porque na academia normalmente a tecnologia está 2, 3, 5 anos à frente da realidade. Portanto, é bom nós podermos ir testando e batendo contra as paredes para perceber depois o que é que pode sair para o público e para o mercado. E cada vez mais as pessoas... Eu acho que o ser humano é sem dúvida a espécie dominante do nosso planeta. E já o é há muitos anos. E nunca o fui por ser o maior, o mais forte, o mais venenoso, o mais mortífero. Sempre o foi por ser o mais adaptável. E, portanto... É verdade que a inteligência artificial vai ter algumas implicações, alguns riscos, até poderá trazer... Há sempre aquele tema de vai acabar com uma série de empregos, vai deixar pessoas na rua sem poderem sustentar a família. Eu até reconheço que isso possa acontecer. No entanto, o ser humano sempre teve a capacidade de se adaptar. Há pouco tempo discutíamos como se os robôs iam substituir as pessoas nas linhas de montagem e, de facto,
Substituíram, mas isso também criou oportunidades. Eram tarefas aborrecidas, repetitivas, algumas bastante perigosas. Verdade, exatamente. Portanto, não só reduziu alguns riscos, como criou oportunidades noutras vertentes. Ou seja, há empregos que são criados com a tecnologia, há empregos que são retirados pela tecnologia. E outros são criados. E eu acho que isto é uma realidade que vai sempre acontecer. E isto prende-se também com a maneira como, tal como estávamos a falar há bocadinho, como as pessoas olham para este tipo de tecnologias. Por exemplo, há 50 anos, se calhar, eu já não sou desse tempo, mas há 50 anos os meus pais contam que tinham que decorar todos os rios e montanhas e de norte a sul país, e ainda mais os de África, Angola, Moçambique. Isso, assim, e quando era preciso consultar alguma coisa, iam à estante, pegavam na enciclopédia e liam qualquer coisa. E tal. Certo. É um facto, era mesmo assim. Exato, e quer dizer, não precisamos de falar em inteligência artificial. Há 20 anos que existe Wikipédia. Portanto, abrimos o Google e vamos à Wikipédia. A mesma coisa com, se calhar, há 30 anos, se era preciso, se precisávamos traduzir um texto, abríamos um dicionário e traduzíamos palavra a palavra. Hoje em dia, nenhuma criança ou nenhum adolescente que precise de traduzir um texto vai traduzir palavra a palavra, não é? E essa adaptação à tecnologia é gradual e vai sempre acontecer. Com a inteligência artificial, eu acho que o processo será semelhante, tem que ser semelhante, sendo que, na minha opinião, a inteligência artificial acaba por ser, de todas estas tecnologias, a mais poderosa. Então, acredita não, é uma evidência. A inteligência artificial está a impactar naquilo que é o status quo da sociedade, como nós a conhecemos. Frisou há pouco, sobretudo, o mercado de trabalho. Que impacto é que isto está a ter nesse tal mercado de trabalho? Já disse que vai provavelmente extinguir uns postos de trabalho, criar outros, mas para além destes postos de trabalho ou de empregos que nós nem imaginamos que possam vir os próximos que virão a aparecer, que impactos é que esta tecnologia vai trazer ao mundo laboral? Eu acho que eu costumo dizer que os impactos que a tecnologia, principalmente a inteligência artificial, vão trazer são, na sua maioria, desconhecidos ainda. E aí é que está a beleza da coisa. Exatamente. Faz parte desta capacidade adaptativa que o humano tem. Isso quer dizer que vão surgir empregos novos que nós ainda nem sabemos quais são. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. E não só empregos, digo use cases específicos. Por exemplo, nós na BCG assumimos, foi um investimento muito temprano, muito cedo, que a empresa fez a inteligência artificial. E, portanto, já há muitos meses, já há mais de um ano que nós utilizamos dentro da empresa. E eu sinto que cada dia eu encontro use cases novos para esta ferramenta. Novas utilizações para esta tecnologia. Exatamente. E, portanto, eu dou-lhe exemplos. Tanto pode ser para coisas enormes como ajudar a detectar potenciais tumores de cancro da mama, que hoje em dia, eu no outro dia vi uma notícia que dizia que o algoritmo de inteligência artificial hoje, ou seja, hoje em dia, conseguiu identificar um tumor através de resultados de imagiologia com 5 anos. Ou seja, um tumor que foi detectado pelos médicos hoje em dia conseguia ser detectado por este algoritmo de inteligência artificial há 5 anos através da imagiologia da mama de uma senhora na altura. Era um pontinho negro que era impossível distinguir ao olho humano, mas o algoritmo estava treinado bem o suficiente para o fazer. E, portanto, impactos como este, como a gestão inteligente das redes de energia ou de recursos naturais, são coisas óbvias e megalómanas que vão mudar a nossa sociedade. As cidades vão mudar com isso, não é? Totalmente. No entanto, relativamente ao mercado de trabalho, eu acho que são pequenas coisas que as pessoas fazem hoje em dia, que são, tal como estava a dizer há bocadinho o João, bastante repetitivas e que podem ser eliminadas do dia-a-dia, dando origem ou dando espaço para as pessoas poderem fazer coisas mais criativas e que requeiram exatamente da inteligência humana. João, eu quero agradecer-lhe o tempo que pôde despender aqui, mas não o deixe ir embora sem uma provocação. É quase voltarmos ao começo da conversa. E para que é que as máquinas vão precisar de reconhecer as nossas emoções? Eu acho que isso é uma boa questão e eu não diria que as máquinas vão precisar de reconhecer as nossas emoções. Nós é que podemos precisar que as máquinas reconheçam as nossas emoções. E em que é que isso nos pode ajudar? Eu acho que... Além da prevenção do burnout, em que é que isso nos pode ajudar? Lá está. Eu acho que há aqui vários temas onde isto pode ser útil. Nomeadamente a questão das doenças mentais, e eu acho que isso é muito relevante. Mas também, por exemplo,
e aí não falo tanto de emoções, mas reconhecimento facial, em termos de privacidade, de segurança, de vigilância. Claro que isto levanta uma série de riscos e de questões éticas que têm que ser endereçadas. Devido aos dados pessoais. Aos dados pessoais, exatamente. Claro. Eu acho que esse é o principal ponto onde ainda temos de vir a trabalhar, e acho que também essa é a grande beleza desta pós-graduação, é que é totalmente transversal nas áreas em que aborda. Portanto, tanto falamos desta perspectiva mais técnica, como da depois perspectiva olhamos do direito ou da perspectiva ética. Sim. E, exatamente, e acho que a pessoa acaba por ter uma visão muito mais holística do que a inteligência artificial. No entanto, eu digo-lhe com agrado que eu não sei as aplicações, ainda não sei as aplicações que isto pode ter. E convido toda a gente a pensar sobre elas, porque algoritmos destes vão ter tanta necessidade quanto for criada pelas pessoas. E eu achei, por exemplo, encontrei esta necessidade na detecção de doenças mentais, que é algo que não foi feito até agora e que está a começar a ser feito neste momento, porque achei que era uma das aplicações que era mais relevante. Mas outras pessoas conseguiram encontrar coisas em que ainda não pensámos. Não tenho dúvidas nenhumas sobre isso. Já percebi que é um otimista com as capacidades da inteligência artificial, mas também da imaginação humana, e onde estas novas ferramentas nos poderão levar. Sem dúvida. João Ramalho Alves, muito obrigado pelo tempo que pôde despender para nos ajudar a perceber como é que podemos relacionar algo como a detecção de emoções e a inteligência artificial. Academicamente. Este programa foi gravado nos estúdios da Universidade Autónoma de Lisboa.